Paz e luz a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Despertar do Ser Humano. Esse canal foi feito já há alguns anos, quando eu comecei num processo mais profundo, né, de crescimento pessoal, de despertar interno, de conhecimento, né, da minha personalidade, de saber realmente quem eu era. Então, ao longo do tempo, eu venho trabalhando bastante nessa questão de autoconhecimento. E eu pretendo estar trazendo aqui bastante informação nesse canal, né? Para que possa estar ajudando mais pessoas. Então seja muito bem-vindo. Se você se interessa por criança interior, por autoconhecimento, por espiritualidade, por mudança interna, por despertar, por sair da Matrix, por metafísica, é aqui mesmo que você pode chegar e seja muito bem-vindo. Eu sou Ronise Mani e sou muito feliz de você estar aqui. Então, muito obrigada. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Ao longo da minha vida, eu venho lendo muitos livros e vem me ajudando muito na compreensão de mim mesma e de tudo que acontece, né? No meu corpo, na minha mente e na minha vida também. Esse livro aqui é fantástico, né? Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, né? Eu acredito que muita gente conhece a história da Louise, mas alguns não, né? A Louise, ela foi uma menina que foi abusada na infância e teve muitos problemas de abandono, cresceu assim, né? Muito sofrida, passou por um processo de autoconhecimento muito grande quando ela teve um problema com câncer, se curou e ela escreveu esse livro, que é o quê? É a metafísica, que é o quê? O que transcende a matéria. É o estudo da mente sobre o corpo. Então, é a forma quando a gente tem um problema no corpo, um problema de saúde, existe uma causa mental por trás disso. E a Louise, ela traz esse livro com maestria. Tem uma tabela no final bem legal para você estar consultando, né? O problema de saúde, a possível causa, né, provável, pensamentos que rondam, né, a gente, situações que a gente não enxerga da vida, coisas que precisam ser trabalhadas, e depois ela dá um novo padrão de pensamento, para que a gente possa estar fazendo uma nova mudança mental, né, que a gente mude a nossa forma de enxergar a vida, a gente mude a nossa forma de olhar a nossa vida, né. Estava conversando hoje com uma pessoa falando sobre diabetes, né, parando para pensar sobre esse assunto. E eis que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aqui ele fala assim, nesse livro sobre a diabetes. Eu achei bem bacana e é uma coisa para se parar para pensar. Ela fala assim, causa provável. Né? Muitas vezes o que pode estar acontecendo dentro da pessoa para que ela esteja desenvolvendo, por exemplo, o diabetes. Sonhando com o que poderia ter sido ou tido. Pessoas que às vezes ficam com aquela profunda sensação de que não fez o suficiente. Gostaria de ter feito mais, gostaria de ter sido mais, tinha grandes projetos, sabia que tinha muito talento, sabe que tem muita capacidade, mas ainda assim não conseguiu pôr em prática. E fica aquela sensação, poxa vida, poderia ter sido mais, poderia ter feito mais. É uma das causas prováveis. Uma outra causa, por exemplo, em relação à diabetes, uma grande necessidade de controlar. Pessoas altamente controladoras de tudo. Muitas vezes por medo, né? De sair do controle, medo de não conseguir dar conta das coisas. Então, esse controle, essa rigidez com a vida, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que controlar a vida das pessoas, eu tenho que controlar meus filhos, eu tenho que controlar a minha vida profissional. É aquela sensação de que não se pode relaxar. Tem que estar tudo na minha mão, porque se está na minha mão e eu controlando, eu consigo segurar. Pode estar relacionado com isso também. Aí ela fala assim, tristeza profunda. Aquela tristeza que não passa, sabe? Sabe quando a gente às vezes tem um problema mais interno e por mais que você busque, você procure transformação, você tente fingir que aquilo não existe, você vai levando isso de outra forma, mas está lá dentro, aquilo pulsando dentro de você, uma tristeza profunda que muitas vezes não passa, ela vai só sedimentando, ela vai sendo guardada lá dentro e aos poucos aquilo emerge, né? Em relances de consciência.
aparentemente está tudo bem, externo, você está bem, mas às vezes vem aquela sensação de, poxa vida, poderia ter sido diferente. É uma questão a ser olhada também. E uma questão que eu acho que é super importante por exemplo, nessa questão da diabetes, é quando não resta mais doçura na gente, quando a gente não sente o lado doce da vida, a gente não tem olhos doces para as coisas. Tudo parece ser tão amargo, tudo parece estar tão sem sabor, tão sem doçura. Acho que a palavra é essa mesmo, a doçura. Então são coisas para a gente parar para pensar, né? Eu sempre, quando eu tenho um problema de saúde, eu olho para mim, para o meu estado mental, eu observo aquilo que está acontecendo dentro de mim, né? Como estão os meus pensamentos? Como estão os meus sentimentos? Faço uma retrospectiva dos últimos dias. Muitas vezes a gente precisa voltar até mais tempo. Se você está passando por um problema de saúde que não cura, talvez você tenha que olhar com mais calma sobre questões ainda não perdoadas. A gente vai precisar fazer esse mergulho interno. Isso é o estudo da metafísica. É quando a gente começa a entender que os estados mentais, os sentimentos, os pensamentos recorrentes, as crenças sedimentadas dentro de nós, elas ecoam pelo nosso corpo e às vezes irrompem em problemas de saúde. Então, além de buscar o remédio, além de ir no médico, além de fazer tudo que a gente tem que fazer, a gente também precisa fazer esse mergulho dentro da gente. E o legal do livro é que no final ela dá um novo padrão de pensamento. Nesse caso aqui da diabetes, ela fala assim, você pode estar mentalizando, esse instante está cheio de alegria. Agora escolho vivenciar a doçura de hoje. Como é importante a gente começar a vivenciar o sabor da vida. Sabe quando você vai passear num lugar, você realmente está 100% pleno ali naquele passeio, ali no agora, super conectado com o momento presente, vivenciando aquela alegria, vivenciando a doçura da vida. Realmente é sermos mais doces. Talvez até observando o nosso tom de voz, observando se a gente não é sempre muito agressivo no tom de voz, se a gente não tem uma irritabilidade que não passa. É importante a gente estar fazendo esse mergulho dentro de nós, sempre, né? Todos os dias. Mas principalmente quando aparecem os problemas de saúde, eu acho que aí acende a luzinha, né? Acende a luzinha dentro da gente e aí não dá muito mais pra gente ficar enrolando. A gente precisa sempre fazer o mais rápido possível esse mergulho, porque eu acredito que isso, associado aos remédios, aos tratamentos normais que a gente faz quando a gente não está bem, com certeza acelera muito o nosso processo aí de cura. E uma cura verdadeira, né? E não uma cura, às vezes, paliativa só do remédio, mas uma cura que realmente seja holística, uma cura no total, que realmente nos liberte daquele problema. Então, precisamos fazer essa introspecção. Todos os dias, de preferência, mas em casos de problema de saúde, mais ainda. Então, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, O Despertar do Ser Humano. É uma alegria muito grande. Eu estou retomando, eu faço bastante esse trabalho no Instagram, mas agora eu estou retomando o meu canal no YouTube e pretendo trazer bastante informação aqui, não só da Louise Hay, não só de metafísica, mas de todos os livros que de alguma forma fizeram muita diferença na minha vida e fazem até hoje e causam uma profunda transformação aí no meu viver. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos, muito obrigada.